Agradeço muito pelo convite, era desejo meu assistir à reunião com vocês hoje à noite, mas os irmãos quiseram repassar esta responsabilidade e faço isto com muito prazer, porque tenho entendido que o Senhor Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos comissionado para servi-lo, para testemunhar, e principalmente no que envolve a sua palavra. E aprecio muito esse momento quando a igreja do Senhor, uma parte da sua igreja, já pode estar reunida de forma presencial e alguns irmãos acompanhando através deste recurso e tendo a oportunidade, o privilégio de servi-los através da palavra do Senhor. Certamente todos estão desejosos para que o ajuntamento aí na casa de oração retorne como era anteriormente, e estamos orando ao Senhor e certamente com a vontade dele tudo isso vai acontecer. Sem dúvida, essas circunstâncias têm nos ensinado muito, irmãos. Tem sido um desafio para todos nós. Eu creio que nós não imaginávamos, por exemplo, num domingo como esse, nos reunir da forma como estamos nos reunindo. Mas estamos aprendendo, e louvado seja Deus pelas ferramentas disponíveis que temos hoje para que a gente consiga se conectar, compartilhar, aprender e sermos edificados de forma mútua. Pela graça de Deus, estou aqui em Tuiutaba com a família, continuo servindo ao Senhor, as igrejas desta região, continuamos o nosso ministério com a missão Novas Tribos do Brasil, da qual somos mobilizadores, representantes. Diante dessa situação, todos os nossos compromissos para este semestre que já passou e agora para o segundo semestre também, foram cancelados em virtude dessa pandemia. Mas a obra continua, temos tido muito trabalho para fazer, cooperando com as igrejas e também ajudando outras no ensino das Escrituras, o trabalho missionário. Temos repartido muita coisa com os nossos irmãos e amigos durante esses últimos meses. Agradeço muito pela vida de vocês e eu sei que os irmãos têm lembrado da obra missionária num contexto geral. Obreiros que estão servindo ao Senhor, os povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, e ainda com esse desafio que temos pela frente, precisamos muito da graça de Deus para que Ele nos use, para que a sua palavra continue sendo semeada. Obrigado ao nosso irmão Aguinaldo e também à nossa irmã Orli e Davi. Sempre temos mantido contato aí com esse casal desta igreja e nós somos imensamente gratos ao Senhor pela vida de vocês. Muito bem, o nosso tema hoje à noite, o tema para a nossa mensagem, no domingo passado, eu tive a oportunidade de falar para uma das igrejas aí em Belo Horizonte e conversei com eles exatamente isso. Esse tema tem falado muito ao meu coração, que é o tema Não Chores. E eu tenho usado aí o texto de Lucas, capítulo 7. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Tá? Eu gostaria que você acompanhasse atentamente essa leitura, dos versículos 11 até o verso 17. É um texto bastante conhecido, certamente vocês já ouviram alguma exposição bíblica acerca da ressurreição do filho da viúva de Naim, e esse texto traz um conforto ao nosso coração, traz um consolo, mas ao mesmo tempo um desafio também. Vamos olhar Lucas 7, a partir do versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade,
eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse-lhe: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se com o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, Jesus só realizou 3 milagres desta natureza. Vocês lembram da ocasião em que ele ressuscitou Lázaro? Vocês lembram daquela adolescente, a filha de Jairo, né, que tinha apenas 12 anos? E este é o terceiro, o filho desta viúva. Mas eu fiquei a pensar e já há algum tempo comecei a escrever e isto começa a ser acrescentado: como não chorar? Por que não chorar quando o cenário atual apresenta a realidade de uma pandemia avassaladora que ruiu os pilares sustentáveis da sociedade? Vocês já perceberam isso? Que os pilares sustentáveis da sociedade, de forma geral, foram ruídos: saúde, educação, economia. Por que não chorar quando inúmeras famílias que perderam seus membros não puderam se despedir dignamente? Por que não chorar quando os gritos que clamam por justiça parecem não ser ouvidos? Por que não chorar quando as ações corruptas não se mortalizaram mesmo com a dor e o sofrimento vigente? É só olhar os noticiários e nós vamos ouvir pessoas que estão faturando financeiramente diante desse cenário de dor e de sofrimento. Por que não chorar quando o distanciamento social, apresentado como solução paliativa para a propagação do vírus, tem contribuído para o aumento de doenças psicossomáticas? Meus irmãos, as razões para o lamento, elas são inúmeras. Entretanto, a minha intenção hoje à noite não é focar nesses acontecimentos ou simplesmente ignorá-los. Eles estão presentes e muitos de nós já fomos ou seremos atingidos por alguns desses fatores. O que vai requerer de nós, naturalmente, esse pranto. Mas o texto que nós lemos compartilha uma situação onde uma mulher viúva chora. E este choro é visualizado. Além daqueles que a acompanhavam, o próprio Senhor Jesus Cristo a viu. E a ela ele disse: não chores. Você pode imaginar esta cena? Ou será que você, nesses últimos meses, presenciou isso ou vivenciou isso também? Mas é muito difícil para alguém. E agora o Senhor Jesus diz para aquela mulher: não chores. É preciso, irmãos, que entendamos que o Senhor não está sendo insensível, ele não está sendo apático aqui. Pois como não chorar se o único filho
estava morto, e seu corpo sendo levado para ser sepultado. Como não chorar diante dessa realidade? Vejam que Jesus, ele nunca ignorou a dor e o sofrimento. Ele sabe o que é isso, meus irmãos. Todavia, ao dizer não chores, ele não quer simplesmente que você pare de ter essa reação natural, mas ele quer que você perceba que, ainda que isso seja uma realidade, ele se manifesta, irmãos, com seu poder, capaz de transformar o choro em alegria, a doença em cura, a condenação em perdão, a morte em vida. Por isso ele tem toda a autoridade para dizer: não chores. Mas eu quero considerar com vocês, nesse momento, algumas razões para não chorarmos. Algumas razões para não chorarmos. Eu não conheço a sua realidade hoje à noite, mas o Senhor Jesus conhece. E eu quero trazer algumas razões para não chorarmos. A primeira razão, olhe para o versículo 11 e para o versículo 12, é: Jesus chegou. O versículo 11 e o versículo 12 dizem: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro da filha, do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Jesus chega naquela cidade. A sua aproximação, a sua chegada, ela não é casual, meus irmãos. Assim como a interferência que Jesus faz, assim como o seu olhar, assim como suas palavras, vale ressaltar uma coisa: que o Senhor Jesus percorreu aproximadamente 50 quilômetros de onde ele estava para chegar em Naim. E esta cidade, Naim, significa aconchego, tranquilidade, calma. O que leva a crer que seria um bom lugar, então, para se viver. Mas Jesus chegou ali. E a estada de Jesus proporcionou uma mudança radical no ambiente e nos envolvidos. Vejam que a chegada de Jesus é benéfica, pois agora a vida chega no ambiente onde a morte e a tristeza predominavam. Não é isso que acontece? O Senhor Jesus chega exatamente nesse contexto. E a sua chegada faz a diferença, muda o percurso. Aquele que então ia para a sepultura, agora experimenta algo extraordinário, que é a vida que o Senhor Jesus Cristo tem para oferecer. Porque ele, de fato, é a vida. Aquele ambiente que era tomado pela tristeza, pelo sentimento que abateu o coração daquela viúva e de muitos, agora muda com a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a estada de Jesus sempre proporcionou uma mudança radical. A chegada de Jesus é benéfica. Por isso eu pergunto para você hoje à noite: o Senhor Jesus já tem chegado em sua vida, na sua casa, no seu casamento? Quais as mudanças que estão acontecendo nesse ambiente onde ele chegou, onde ele está presente, onde ele conduz, onde ele tem assumido verdadeiramente a direção? Meus irmãos, que esta palavra console o nosso coração hoje à noite. Não chores, porque Jesus chegou.
Ele está conosco, ele continua conosco. Ele tem nos conduzido os passos. Por isso ele pode dizer com muita propriedade: não chores. A segunda razão que eu quero mostrar para vocês hoje à noite é no versículo 13. Olhe atentamente para a sua Bíblia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Observe uma coisa, meus irmãos, ainda que uma multidão o acompanhasse e logo se encontre com uma outra quantidade relevante de pessoas que residiam em Naim, que acompanhavam aquele cortejo fúnebre, o olhar de Jesus, o seu olhar se volta com exclusividade para aquela que padecia a dor da separação e posteriormente enfrentaria a dor do isolamento e do abandono. Aquela mulher estava certa de que ela ia experimentar o isolamento e o abandono, porque agora ela perdeu o seu único filho. E quando você olha para as Escrituras, você percebe que não é fácil ser viúva. A maneira como elas eram colocadas, por isso que nas Escrituras há uma chamada clara para que a igreja cuide destas pessoas. Porque pela sociedade elas seriam literalmente abandonadas. A viúva de Naim tinha perdido o único filho. Sua única família próxima. Além de ser um golpe devastador para uma mãe, perder o filho, naquele tempo também significava que ela não teria ninguém para sustentar em sua velhice. Com a morte de seu filho, a viúva de Naim perdia tudo, meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, que estava para cuidar e cuidando, obviamente, da igreja, como um dos líderes, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Isso é algo que agrada a Deus. Veja uma recomendação do apóstolo Paulo, mas neste caso, aquela mulher não tinha mais ninguém. Acabou. Mas o que aconteceu aqui? Jesus restaurou a vida do filho e a vida da mãe. Ele mudou completamente o destino dessa família, meus irmãos. E é isso que Jesus faz. Ele restaura a vida. Ele tem compaixão de nós e nos oferece uma vida nova. Por isso ele está dizendo, não chores, pois o olhar de Jesus tem contemplado a sua dor e em ocasião oportuna ele enxugará toda lágrima. Não chores, porque o Criador eterno conhece a tua dor e compreende o teu sofrimento e se compadece da tua alma. Uma segunda razão que eu destaco com vocês. Jesus olha para aquela mulher, ele não a perde de vista. E o texto nos diz que duas caravanas se encontram. A caravana da vida, que estava com o Senhor Jesus, e a caravana da morte, que estavam acompanhando aquela vida. E para quem o Senhor Jesus olha? Que olhar ele contempla? E ele diz, não chores. A terceira razão, irmãos, que eu quero considerar com vocês está no versículo 14.
Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. A terceira razão que temos aqui para não chorarmos é porque as palavras de Jesus são suficientes. As palavras de Jesus são suficientes para transformar as circunstâncias, meus irmãos. A ordem de comando por ele proferida ainda subsiste. Esta ordem de comando, ela subsiste. Ainda que o momento para muitos poderia ser de silêncio, para ele era oportuno para uma fala que mudaria toda a situação. Eu quero mostrar um exemplo para vocês no próprio capítulo 7 de Lucas. Vejam aí em Lucas capítulo 7, versículo 7, quando aquele centurião foi ter com Jesus e ele manda então uma fala, ele diz para o Senhor, capítulo 7 de Lucas, versículo 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Senhor, não há necessidade do Senhor ir na minha casa. Basta uma palavra do Senhor. Basta essa voz de comando do Senhor. Irmãos, as palavras de Jesus continuam sendo aquelas que determinam os fatos e percursos da história. Nem mesmo a morte pôde aplacar a sua ordem de comando. Vocês lembram de Lázaro, lá em João, capítulo 11, 43, quando ele diz, Lázaro, venha para fora. Era uma ordem de comando do Senhor. E o que foi que aconteceu? Lázaro sai daquele túmulo, obedecendo a essa voz de comando que continua a subsistir. Meus irmãos, as palavras de Jesus, elas não conhecem limites. Guarde isso no seu coração. As palavras de Jesus não conhecem limites. As palavras de Jesus invadem o mundo sombrio da aflição, da dor, da angústia, para resgatar quem nela confiar. Permita que nesta ocasião a sua vida e alma sejam resgatadas pelas palavras de Jesus, que nos diz hoje à noite, não chores. Porque a última palavra do universo não está nem com a morte, nem com as forças cegas, nem com o acaso, nem com o inferno, nem com o homem, mas as últimas palavras estão com o Senhor Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Por isso ele pode dizer, não chores, porque as minhas palavras são suficientes. E agora, ao falar com aquele jovem que estava morto, ele ressuscitou. Ele volta à vida. Vejam, irmãos, que extraordinário é isso. As palavras de Jesus. Meu desafio para vocês hoje à noite, minha palavra de encorajamento para vocês hoje à noite, vamos ouvir mais as palavras de Jesus. Algumas pessoas talvez estejam ouvindo tanta previsão, tantas outras informações e estão ouvindo menos as palavras daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem todo o domínio, daquele que conhece o percurso da história. Vocês lembram, irmãos, quando no começo desta pandemia as previsões que foram feitas
não só para o Brasil, mas para o mundo em termos de morte? Vocês lembram disso? Lembram quando chegou a dizer o que ia acontecer em alguns meses? Irmãos, eu não estou ignorando o fato de que houve muitas mortes, sim, já passaram somente no nosso país de mais de 120 mil. Mas as últimas palavras são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta razão que eu quero mostrar para vocês está no versículo 15. O texto diz: sentou-se o que estivera morto, e agora passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Quarta razão: não chores, porque a restituição é parte exclusiva do caráter generoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aconteceu aqui tem a ver com a compaixão do Senhor o levou a adentrar nesta situação, da qual ele supriu o que faltava para aquela viúva. E o que aquela viúva tinha? Qual era a sua necessidade naquele momento? O texto nos diz que Jesus o restituiu à sua mãe, Jesus o devolveu a ela. Irmãos, nós aprendemos com Jesus que compaixão é muito mais que visualizar e o mesmo ouvir. É preciso adentrar no sofrimento alheio e buscar meios para suprir as necessidades. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. E Ele pode, hoje à noite, nos perguntar o que te falta nesta ocasião. Ele pode suprir. Não chores. Aquele que conhece as nossas necessidades, Ele chegou. O seu olhar de graça e compaixão continua nos contemplando e nada e ninguém podem impedir ou mesmo diminuir suas palavras, sua ordem de comando. Não chores, irmãos, porque somente Ele pode devolver a vida aos corações. E aqui está. Aquela mulher recebe novamente o seu filho. E quem faz isso? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A última razão que eu quero destacar com vocês nesse momento, considerando os dois últimos versos, o verso 16 e o verso 17, quando diz: todos ficaram possuídos de terror e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, não chores, porque um profeta poderoso se levantou entre nós. E o que é que nós temos aqui? A autoridade do Senhor. É perceptível como todos ficaram estarrecidos com o ocorrido. Afinal, alguém que estava morto ressurgiu diante daquilo que muitos poderiam dizer uma simples palavra. Eles acreditaram que o Senhor Jesus era um grande profeta enviado por Deus. Mas quando disseram Deus visitou o seu povo, provavelmente eles não entenderam que Jesus mesmo era Deus. Observe, irmãos, Jesus ele não queria simplesmente surpreender as pessoas. Ele não queria arrancar-lhes aplauso ou comentários. Ele queria que seu caráter, sua glória, sua missão fossem conhecidas e assim todos o reconhecessem como o Senhor
o único Deus Salvador. Ao dizer não chores, ele estava afirmando: está diante de vocês o único que pode restituir a vida para quem está morto. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava dizendo: eu sou Deus. Por isso tenho autoridade para dizer: não chores. Por isso posso restituir, consolar. Este é o Senhor. Irmãos, eu quero terminar esta exposição hoje à noite dizendo a vocês que a tragédia ela não conhece limite. Atinge pessoas de todas as nações, idade e posições sociais. Mas agradeça a Deus por sua grande compaixão, por Jesus ser o Salvador de todos os povos. O Evangelho nos mostra que Jesus venceu todos os inimigos por nós, até mesmo a morte e a sepultura, sendo Ele o próprio Deus. Por isso Ele pode dizer: não chores. Não chores. Queridos irmãos, não chores, porque a tua angústia é o caminho que o Pai escolheu para que o conheças numa extensão que não o conheceria de outra forma. Não chores, porque a tua lágrima faz com que o poder ilimitado seja usado a teu favor por um ser misericordiosíssimo. Não chores, porque Cristo é poderoso, libertador, para arrancar das garras da morte as suas presas. Não chores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, não chorem, porque Deus não está preso ao universo que criou e leis que estabeleceu. Ele pode tudo, menos deixar de ser Deus. Não chores, porque se fores abandonado por quem amas, Deus te acolherá. Não chores, porque não há pecado que o Espírito Santo não possa te libertar. E eu termino esta exposição convidando você, encorajando você a ser consolado por este Senhor que diz claramente: não chores, porque a sua presença se manifesta, porque o seu olhar se volta com exclusividade, porque as suas palavras têm toda a autoridade sobre toda e qualquer circunstância, porque Ele é generoso. Ah, como Ele é generoso, como Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. E, em último lugar, a autoridade dele subsiste. Não chores. Que o Senhor, nesta noite, console o teu coração, o meu coração, os nossos corações, como Ele fez com esta viúva. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos ajude a nos lembrar do que ouvimos hoje à noite, no decorrer desta semana, sendo consolados, e assim possamos consolar outros, para que o Espírito Santo de Deus possa agir de forma extraordinária nos corações daqueles com quem haveremos de falar, de ter contato, de alguma forma, no decorrer desta semana, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Que o Senhor vos abençoe e os ajude. Amém.